Livro de Êxodo, capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comparares a um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ele houver dado filhos ou filhas à mulher, e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor levará ao juiz e fará chegar à porta ou ao postigo, ou o Senhor lhe furará a orelha como uma ovelha, ou servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se despojar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando desleamento com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar suas mãos, ordenar-te-ei lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra, o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. A quem furtar algum homem, e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. E se algum homem pelejarem, ferindo um outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sob o bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera, o fará curar totalmente. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara, ou morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, e não será castigado, porque é o seu dinheiro. Se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida, ou for causa de quem aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser. O marido da mulher o pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida, o olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. E quando alguém ferir os olhos do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixará ir o forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apredejado, certamente a sua carne não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi diante era escornado, e seu dono foi conhecedor disso e não guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado também, e o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate a sua vida tudo quando lhe for imposto. Que tenha escornado um filho, que tenha escornado uma filha, conforme a esse estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado.
Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, a nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará o seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escornador e o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu.